Olá, hoje o tema é emoção versus razão. Eu entendo ou ouço que a razão briga com a emoção. Às vezes, a emoção ela é considerada mais humana do que a razão. Às vezes, a razão é melhor considerada do que a emoção. Como se uma coisa tivesse apartada da outra e não existisse num universo que somos nós. Eu ouço assim e penso diferente, né? Eu penso que a razão e a emoção elas andam juntas, como as nossas duas pernas, os nossos dois braços, os nossos dois olhos, os nossos dois ouvidos. Elas se combinam e dão um panorama mais completo. Se fosse um barco, para mim, a emoção seria o motor e a razão seria o leme. Então, elas duas precisam, uma sem a outra não funciona. Por exemplo, não adianta nada eu ter um leme, mas eu não ter um motor para movimentar o barco. Não adianta nada eu ter o motor para movimentar o barco se eu não tiver o leme para dirigir, para botar ele para onde eu quero ir. Então, as duas coisas para mim se combinam. E quando a gente equilibra elas duas dentro da gente, desenvolvendo elas, aprimorando elas, a razão e a emoção, elas fazem a gente ter um grau de maturidade, de sabedoria para existir muito melhor do que quando a gente faz as duas apartadas. No meu trabalho, é uma das coisas que eu ajudo as pessoas a fazerem quando me procuram, é a somar razão e emoção, juntar as duas coisas. Num outro pilar que é a autoobservação. Tá? Então, eu observo aquilo que eu penso, eu observo aquilo que eu sinto e equalizo. Né? Com outro pilar que é a respiração, para mim, a oxigenação do cérebro de forma consciente, ela acalma as emoções, elas abrandam as emoções, elas permitem que a razão se combine com o sentimento e elas dão uma resposta melhor ao que está acontecendo, o que eu chamo de situações de vida. Sejam coisas, objetos, contextos ou pessoas diretamente. No geral, são mais pessoas, né? Quando a gente interage com alguém, seja ela quem for, a gente precisa dar respostas. E quando a gente dá respostas com essas duas ferramentas equilibradas, né? E uma dando direção à outra, né? A razão dando direção à emoção e a emoção fazendo a razão se movimentar, eu acredito que a gente ganha muito. Claro, nem toda hora a gente consegue fazer isso. Tem situações de vida que ativam fortes emoções e eu estou estou aprendendo ainda, a saber disso e não dar resposta se eu percebo, se eu observo uma emoção muito alta. Qualquer uma delas, medo, tristeza, raiva, alegria. Até a alegria, se tiver num tom muito alto, ela faz a gente apagar o discernimento do bom e do ruim para a gente. E aí a gente às vezes toma decisões que posteriormente vai ser prejudicial para a gente, porque a gente ficou turvada na decisão, no discernimento, né, na verdade, no discernimento de o que é bom para mim e o que não é, o que é legal para mim e o que não é, o que funciona para mim e o que não funciona. Então, a alegria, eu digo que não é bom, se tiver num tom alto, não é bom para tomar decisões. O melhor para tomar decisões é quando a gente pega a razão e acalma a emoção. Numa conversa interna, né? Todo mundo tem diálogo interno.
a gente pode usar esse diálogo interno, ao invés de ser para nos depreciar, nos botar para baixo, a gente observa ele e faz uma conversa racional, né, para elevar o nosso ânimo, no sentido de confiar na gente mesmo e tomar decisões mais de acordo com quem a gente é naquele momento, tá? Porque a gente só pode tomar uma decisão que combine com quem eu sou ou com quem eu acho que sou em determinado momento. E a gente muda quem a gente é de tempos em tempos. Então, uma decisão que eu tomo hoje e que eu acho que está muito ajustada para quem eu acho que sou hoje, daqui a 10 anos eu posso dizer diferente. Eu posso dizer, não é mais da mesma coisa. Eu não penso mais do mesmo jeito, eu não me reconheço mais do mesmo jeito. Então, a gente toma decisões a partir de quem a gente acha que naquele momento. E quanto mais estiver próximo de princípios, valores, orientações morais, éticas, ou o que eu acho que é bom para mim, o que é favorável para mim, o que funciona para mim, melhor vai ser a minha decisão. Mesmo que eu tenha uma espécie de sentimento, né, de emoção. Não a emoção intensa, pontual, mas sentimentos em relação àquela situação. Né? Então, se eu aplaco isso, se eu diminuo, se eu alivio o estado emocional, junto com a razão, eu tomo decisões melhores. Então, decisões melhores para mim, viu? Necessariamente não é decisões melhores para os outros, tá? Nem sempre uma decisão que é boa para mim é boa para outra pessoa, tá? E é por isso que a gente, às vezes, prejudica o outro, mesmo sem querer, mesmo sem ter essa intenção. Por quê? Porque normalmente a gente está tomando decisões que são combinando com a gente, que valem para a gente, mas a gente não sabe se vale para o outro, se o outro vai receber essa decisão da mesma forma que eu. Mas é muito importante a gente tomar decisões baseadas na gente, eu acho. Tá? Se eu tomar decisões baseadas no outro, eu provavelmente me arrependerei. Não agradarei o outro, porque eu normalmente não sei o que o outro prefere, o que o outro gosta, o que é bom para o outro. Eu acho que sei, mas normalmente a gente não sabe. Geralmente a gente não sabe. Então é melhor a gente tomar decisões para a gente. Se você acreditar que a decisão ela vai afetar profundamente o outro, você pode informar esse outro, olha, eu vou tomar tal decisão, veja aí como é que fica para você, e a gente vai regulando ela, a minha decisão, a partir das suas necessidades também. Isso a gente pode fazer, mas no final, a minha decisão tem que combinar mais comigo do que com o outro, né? Porque senão isso não vai funcionar a longo prazo. Essa decisão ela vai me prejudicar a longo prazo. Então, eu acho que é melhor a gente ser centrado na gente naquele momento, mesmo que a gente entre em acordo com outra pessoa, se for uma decisão que afete profundamente a vida de outra pessoa. Então, quando a gente combina razão e emoção, né, a gente tem o melhor dos mundos para mim, que é um encaminhamento cheio de energia, vigor, humanidade, porque a gente está sentindo coisas, e também precisão que a razão dá, né? Enxergar mais amplo, com clareza, porque a razão dá tudo isso. A emoção não dá. A emoção, ela dá um toque aveludado na coisa, ela dá um calor que talvez a razão não tenha, mas ela não tem precisão, ela não tem clareza, ela não tem lucidez, a não ser que esteja combinado com a razão. Então, o melhor que a gente pode fazer, para mim, sabedoria, que é diferente de inteligência, no meu entender, sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é cognitiva, é a quantidade de informação que você consegue computar
e a velocidade com que você faz isso e com que você traz da memória esse conhecimento todo. Isso para mim é inteligência e a criação a partir desses conhecimentos todos. Mas sabedoria é a junção da razão com a emoção. E a inteligência, claro, não vou tirar isso, né? O conhecimento que você tem, que você aprendeu através da cognição ou da experiência, junto. Vamos pensar que a sabedoria é uma junção de três coisas: a nossa inteligência, a nossa razão e as nossas emoções. Então, essas três coisas juntas trazem para a gente o que eu chamo de sabedoria, que é uma forma conciliadora, certeira, acolhedora, calma, com visão boa de futuro, que eu chamo de sabedoria. Tá? Sabedoria tem tudo isso. A capacidade também de ouvir o outro, a sabedoria dá isso, de ter compaixão e ouvir a necessidade do outro e não só a minha. A sabedoria, para mim, ela engloba tudo isso. E a base, para mim, é a razão e a emoção junto. Essas duas coisas, mesmo que eu não seja muito inteligente, né, que eu não tenha uma capacidade de computar informações rapidamente e criar em cima disso, que é o que eu chamo de inteligência, eu ainda vou ter uma capacidade de fazer escolhas, tomar decisões, entrar em acordo com pessoas e situações mais aprumada, mais tranquila, e que as outras pessoas até possam considerar mais do que se eu faço uma razão pura ou a emoção pura. As duas coisas combinadas para mim funcionam melhor. E elas vivem, como eu disse, como as duas pernas. Elas vivem como os dois ouvidos, elas vivem como os dois olhos, as duas narinas, né? Que funcionam melhor quando estão em pares e caminham juntos. Bom, era isso que eu queria falar sobre razão e emoção por hoje. Até a próxima.